Vamos lá, pessoal. E aí, beleza? Vamos nós aqui. A gente estava vendo alguns tipos de equações exponenciais, aprendeu a resolver algumas, deu algumas dicas. A gente vai ver agora hoje pelo menos mais um tipo de equação exponencial que a gente pode encontrar aí e como resolvê-las. Eu tenho um exemplo aqui, 2 elevado a 2x menos 9, menos 2 elevado a x mais 8 igual a zero. Perceba que, nesse caso, diferente dos que a gente viu até agora, não tem como eu colocar duas potências, uma de cada lado da igualdade, e também não tem como eu fatorar aqui por exemplo, 2 elevado a x. Por que não? Porque se você tem um produto no expoente na potência, significa que você tem potência de potência. Nesse caso, a gente tem o seguinte, ó, 2 elevado a x, ou 2 elevado a 2, isso aqui é elevado ao quadrado. Então, eu tenho 2 elevado a x elevado a 2. Pela propriedade, né, de potência, você repete a base, 2, e multiplica o expoente. X vezes 2, 2x. Então, eu tenho, na verdade, aqui 2 elevado a x vezes 2 elevado a x. Então, se a gente fizer, igual a gente fez na última aula, de colocar em evidência 2 elevado a x, para verificar se vai dar um produto vezes um número, 2 elevado a x, na potência vezes um número, isso não vai acontecer, porque você vai colocar em evidência 2 elevado a x, nessa parte aqui sobra 9, mas nessa parte aqui ainda sobra 2 elevado a x. E aí você não consegue eliminar, transformar em um produto igual a gente fez. A gente transformou um produto e aí utilizou uma técnica onde a gente divide o outro lado da igualdade e aí sobra só uma potência e aí você resolve. Nesse caso não vai dar certo. Nesse caso a gente vai fazer o seguinte, vamos aplicar a propriedade aqui para ver o que acontece. Vamos desmembrar essa parte aqui. Já que eu tenho aqui 2 elevado a x elevado a 2, né, que é a mesma coisa que x mais x dá 2x. Né? Então, isso aqui é aquela propriedade de potência, multiplicação de potência em mesma base. Isso aqui é 2 elevado a x vezes 2 elevado a x. Tá vendo? Aqui, a gente colocaria em evidência do jeito que a gente viu anteriormente na última aula. Só que sobraria aqui, ó, 2 elevado a x. Aqui tudo bem, sobraria menos 9, então daria. Mas aqui não. E esse 8 aqui, então? Que não tem nenhuma parte, nenhuma potência, 2 elevado a x. Então, como é que eu fatoraria? Jogaria para o outro lado, ficaria negativo. Já dá algum probleminha aí, né? Então, nesse caso aqui, vou aumentar o som um pouco. Neste caso, não dá certo. Aqui, o que a gente pode fazer mais aqui, então? Nesse caso aqui, a gente já poderia fazer uma substituição de variável. Como assim? Eu posso trocar 2 elevado a x por outra letra, né? Digamos assim, outra variável, outra incógnita, né? Tipo y, w, z, sei lá, tanto faz. Mas perceba o seguinte, que na forma como está aqui, ela se parece muito com a equação do segundo grau. Então aqui, ó, você tem uma potência, como se fosse y vezes y da y quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, y quadrado menos 9y mais 8, ou qualquer outra incógnita que você queira colocar. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse caso, nesse exemplo, é substituir 2 elevado a x por uma outra incógnita, outra letra. Escolhi o y, você pode escolher o que você quiser. Esse passo aqui não é muito necessário, não. Aqui já é suficiente para você substituir. Aqui é para ficar mais parecido, para você conseguir enxergar uma equação do segundo grau. Aqui, ó, x quadrado menos 9x mais 8. Ou y quadrado menos 9y mais 8. Já que já tem um x ali, para a gente não confundir com aquele x. Então, já é uma dica, né? Você não vai colocar o mesmo x ali, senão você vai achar que já resolveu a equação. Não. Então, você vai trocar. Tem que ser outra letra. Se ali tem x, então você coloca y. Se tiver y, você coloca x, z, w, a. Qualquer uma que não seja parecido, não seja igual a x. Ou, como você teve aqui, vai aparecer a equação do segundo grau, então também não seria muito coerente você usar o a, o b e o c, já que você vai usar o método ou fórmula de Bhaskara para resolver. E aí você pode confundir também as letras, né? Então você vai pensar e colocar aqui uma letra que não confunda nem o x, nem o a, nem o b, nem o c. Eu escolhi o y.
Então, eu vou trocar aqui essa equação. Tiro 2 elevado a x e coloco y. Então, a minha equação que tem 2 elevado a x ao quadrado menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8 vai passar a ser y quadrado menos 9y mais 8 igual a zero. Equação quadrática do segundo grau. Então, vamos resolvê-lo, né? Identificar os coeficientes. A é 1, B menos 9, C é 8. Calcular o delta, né? Vamos calcular o delta aqui, B quadrado menos 4AC. Substituindo, então, eu vou ter menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C. Calculando isso, eu vou ter 81 menos 4 vezes 1 vezes 8, 32. 81 menos 32, 49. Delta positivo significa que essa equação possui duas raízes reais e distintas. Então, vamos lá para a outra parte da fórmula, né, onde eu calculo as raízes. Então, eu tenho aqui y, né, já que a gente trocou pelo x, né, y é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Como o b aqui é negativo, né, eu vou ter menos vezes menos, vai dar mais. Então, eu vou ter 9 mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é 7, dividido por 2 vezes a. É 1, 2 vezes 1, 2. Então, vai ter, eu vou ficar com 9 mais ou menos 7 dividido por 2. A gente já fez esse jogo de sinal, já substituiu, já calculamos aí a raiz, já colocamos já o resultado. Agora a gente vai separar nas duas possibilidades, né? A positiva e a negativa. Então a primeira vai ser 9 mais 17 dividido por 2. 9 mais 17 dá 16, ou desculpa, 9 mais 7 dá 16. 16 por 2 dá 8. Então, a primeira raiz é y igual a 8. A segunda vai ser 9 menos 7, que vai dar 2, dividido por 2 dá 1. Então, a segunda vai ser 1. Acabou? Não. Porque a equação inicial tinha x como incógnita e a equação que nós resolvemos tinha y como incógnita. Isso significa que, como eu fiz a substituição de variável, agora eu tenho que voltar para o x, né? Aí sim eu resolvo a equação. Então, para voltar para o x, eu vou pegar a igualdade, onde eu fiz 2 elevado a x igual a y. Eu vou ter, como y igual a 8, então eu vou ter que 2 elevado a x vai ser igual a 8, ou 2 elevado a x vai ser igual a 1. Eu vou substituir o y pelos valores que eu achei na equação, 8 e 1. 2 elevado a x igual a 8, essa aqui é fácil de resolver, é só igualar as bases, né? Fatorar 8. Vamos fatorar 8 aqui rapidinho, apesar de a gente saber, né? 2 dá 4. Então, 8 por 2 dá 4, que divide por 2 dá 2, que divide por 2, que dá 1. Então, aqui eu tenho que 8 é 2 elevado a 3. Então, vamos substituir o 8 por 2 elevado a 3 e eu vou ter que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Eu vou poder cancelar as bases, né? Ou melhor dizendo, abandoná-las e trabalhar só com os expoentes. X igual a 3. Resolvemos, achamos a primeira solução. Mas como o y tem duas soluções, então vamos pegar agora 2 elevado a x igual a y e substituir pela outra solução que encontramos. Então, 2 elevado a x é y. Como y pode ser 1 também, então eu tenho que 2 elevado a x é 1. Aí eu tenho aqui o seguinte, toda vez que o resultado da potência é 1, é porque o expoente é 0. Qualquer número elevado a 0, exceto o 0, é igual a 1. Então, inclusive o próprio 2, né? Então, eu posso ter 2 elevado a 0 igual a 1. E aí, eu igualar as bases, né? 2 elevado a x igual a 2 elevado a 0. E dessa forma, x igual a 0. Então, a minha solução é x igual a 0 e x igual a 3. E a gente resolve esse tipo de equação. Então, se você tiver um produto, aparecer um produto aqui, você tem uma expressão algébrica, uma equação algébrica que aparece no exponencial, o dobro, o triplo, ou qualquer potência, uma multiplicação, né? Um múltiplo de x, 2x, 3x, 4x, isso significa que você vai ter que transformar essa equação em uma equação quadrada,
ou uma equação cúbica, ou biquadrada, ou de grau 4, e assim vai, para poder resolver. Vamos ver outro exemplo parecido com esse aqui que a gente pegou. Então, eu vou colocar o exemplo aqui, você dá uma pausa aí no vídeo, resolve e depois verifica se a sua solução vai ser igual à minha. Mas o exemplo está muito parecido, eu só mudei a base, né, para não ficar igual, a gente acabar acostumando, achando que toda vez vai aparecer 2 elevado a x. Então, primeiro eu vou desmembrar essa parte aqui, igual nós fizemos anteriormente, mas aí eu não preciso, né? Agora que eu já sei que apareceu aqui um múltiplo no expoente, esse aqui vai dar uma equação de segundo grau. E quem eu vou substituir aí? 3 elevado a x. Aí aqui eu vou só mostrar por que eu posso fazer, ó. Porque 2x é x mais x. Então isso aqui é 3 elevado a x vezes 3 elevado a x mais 2 vezes 3 elevado a x menos 15 igual a zero. Aí aqui eu já podia substituir, né? Mas aí eu vou transformar isso aqui na potência, ó. Que você poderia fazer direto aqui. Então eu tenho 3 elevado a x ao quadrado igual a igual não, mais 2 vezes 3 elevado a x menos 15 igual a zero. Aí eu faço substituição. Ou seja, com a prática, você vai pular essas duas partes no meio aqui, ó. Você pode vir da primeira aqui direto para a segunda e já fazer a sua substituição, né? E aqui a gente vai tirar 3 elevado a x e colocar y no lugar. Vamos fazer a substituição de variável. Vamos trocar a incógnita da questão. Na verdade, a gente vai trocar aquela expressão toda ali, né? 3 elevado a x, e assim a gente vai gerar uma nova equação. Resolvemos essa nova equação e depois voltamos para achar a resposta da equação original, né? Quando você está mudando, você está mudando a variável, mas meio que você está mudando a equação. É uma equação exponencial e vai passar a ser uma equação quadrática. Então, tiro 3 elevado a x, coloco y, então eu vou ter y quadrado mais 2y menos 15 igual a zero. E aí, equação do segundo grau, né? Aqui, você tem aquele método lá da soma do produto, né? Dois números que somados dão 2 e que multiplicados dão menos 15. Um é negativo, né? Deu menos 15 aqui. E aqui, lembra que a soma das raízes é menos b sobre a. Como a é igual a 1, né? Então, x1 mais x2, vou colocar aqui. x1 mais x2 vai ser igual a menos 2. Como aqui está mais, então significa que essa soma deu negativa. E como produto aqui deu negativo, um dos valores é negativo. Então, quais são os números que somaram que vão dar menos 2 e que o produto dá menos 15? Pensa um pouquinho aí, dá para achar direto sem fazer pela forma de Bhaskara, né? Também um positivo e o outro negativo, né? Se for dois positivos, aqui dá positivo. Se for dois negativos, aqui dá negativo. Então, por exemplo, 3 vezes 5 é 15. E 5 menos 3, melhor dizendo, 3 menos 5 é menos 2. Então, aqui, a gente já, se você quiser fazer assim, você já sabe que uma solução é 3 e que a outra vai ser menos 5. 5 ou 3 menos 5 dá menos 2. E 3 vezes menos 5 dá menos 15. Mas, né, fazer de conta que a gente não conhece esse método aí, e vamos usar aqui a fórmula resolutiva de Bhaskara. Identifica os coeficientes, o A é 1, o B é 2, o C é menos 15, calcula o delta, B quadrado menos 4AC, substitui esses valores, né, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 15. Menos com menos dá mais, então eu vou ter 4 mais 60, né? 64, delta positivo, então a equação tem duas raízes reais diferentes. Substitui agora, né? Lembrando que como a gente mudou aqui de x para o y, então na fórmula do Bhaskara vai aparecer o y, não o x, cuidado. O b é positivo, então vai dar menos 2. O delta é 64, então raiz quadrada de 64 é 8. Então o y vai ser igual a menos 2 mais ou menos 8 dividido por 2. Separamos o y1 e o y2. Eu vou ter menos 2 mais 8, que vai dar 6, dividido por 2 dá 3. Vamos lá, achamos o mesmo valor aqui. Y2 vai ser menos 2 menos 8, que vai dar menos 10, dividido por 2 dá menos 5.
eu apagar essa parte que eu fiz aqui, para você enxergar um pouquinho melhor ali, que foi em cima. Então, a gente achou os valores que a gente tinha falado anteriormente, né? 3 e menos 5. E aí acabou, né? Não, né? Porque a gente achou aqui as soluções para o y. Soluções para a equação quadrática, onde y é incógnita, são 3 e menos 5. Então, isso quer dizer o seguinte, que y pode ser 3 e pode ser menos 5. Como a gente fez aqui a mudança de variável, né? Do x para o y, então vamos voltar e resolver a equação na incógnita x. Tiro o y e coloco os valores que deixamos ali. Então, eu tenho 3 elevado a x igual a y, ou seja, 3 elevado a x igual a 3. Quando o expoente não aparece é 1, né? O 1 precisa colocar aqui, né? Qualquer potência onde o expoente é 1 é a própria base, então, base 3, então x igual a 1. Resolvemos a primeira parte. A segunda, vamos colocar agora no lugar do y menos 5. E aí complicou um pouco, né? Eu não tenho, até aqui, né, para quem é estudante do primeiro ano e está vendo a função exponencial, ele não tem a ferramenta necessária para resolver isso aqui. Até porque você tem aqui um número positivo, 3, e um número negativo. Então, é possível que isso ocorra, que você tenha um número positivo, eleva uma potência e ele vira negativo, né? A gente sabe que toda potência onde o expoente é um número par, o resultado é sempre positivo, independente de ser positivo ou negativo. Então, é possível você transformar uma potência negativa em uma positiva, né? De base negativa em uma positiva, mas e o contrário, transformar uma potência de base positiva em uma potência de base negativa. Então, nesse caso aqui, essa parte não tem solução, por dois motivos, porque a gente não consegue igualar as bases e porque um dos valores é negativo aqui. Até se você já terminou o primeiro ano, eu vou falar, mas eu conheço logaritmo. Não dá para fazer aqui justamente por causa do menos 5, né? Então, essa segunda parte aqui não é solução, não pode ser usada como solução, né? Y igual a menos 5. Então, base diferente, né? 5 e 3. Você pode até falar que existe uma operação matemática que permite você calcular isso, porém, aquele menos 5 ali dá um trabalhozinho para fazer. Ou mostra que é determinado a gente fazer isso aqui, é impossível de ser feito. Então, você tem ferramentas que possibilitam, mas aqui eu acho que não. Com isso, né, neste caso aqui com uma base diferente, não tem solução, basta dizer isso. Né? Como você está trabalhando com exponencial, então não vamos considerar que a gente não conhece nenhum tipo de ferramenta, não conhece logaritmo, não conhece nada disso. Então, o que a gente sabe é só sobre exponencial, então não tem como igualar as bases. Então, não existe x real que torne essa equação aí igual, sem conhecer, né, o logaritmo. Isso quer dizer que a única solução é x igual a 1. Então, solução da equação 3 elevado a 2x mais 2 vezes 3 elevado a x menos 15 é x igual a 1. Vamos parar um pouquinho aqui, vocês voltam, depois a gente coloca mais exemplo para vocês.